Olá, crianças, tudo bem? Então, estou aqui mais uma vez para dar uma aula de ciências, tá bom? Sou a professora Idina, vocês já me conhecem, e hoje a gente vai fazer mais uma revisão sobre o corpo. O corpo se movimenta e percebe as sensações. Essas revisões são para vocês fixarem esse conteúdo, tá bom? Essa fixação será muito importante para os nossos trabalhos daqui para frente, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. Módulo 1, revisão, aula 15. Vamos lá? O corpo humano. O corpo humano é dividido em partes: cabeça, tronco e membros. Os membros superiores, que são os braços, membros inferiores, que são as pernas, tá bom? Essas são as principais partes que a gente divide o corpo. Mas tem outras partes, não tem? Nós temos várias partes no nosso corpo. Vamos ver? Algumas. Cabeça, bochecha, a mão, as mãos, né? O joelho, os ombros, o abdômen, a coxa, o pé e o punho. Acho que são só esses que eu coloquei. Eu até lembrei de uma música. Vocês conhecem a música da boneca de lata? Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Levou mais de uma hora para fazer a arrumação, desamassar aqui para ficar boa. E aí ela vai cantando, vai falando várias partes do corpo, movimentando todo o corpo e falando algumas partes do corpo. Vocês conhecem essa música? Vale a pena colocar aí e escutar, hein, gente? A gente podia brincar depois disso nas nossas aulas presenciais. Vou pensar nisso e vou colocar lá para a gente brincar. Vou falar com as outras professoras também. Combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma parte aqui. Opa, o cotovelo, olha lá. O braço, nós temos duas partes, né? O braço e o antebraço. E tem mais. Você sabia que o conjunto de todos os ossos do nosso organismo se chama esqueleto? Olha o esqueletozinho aqui dentro do nosso corpo. As funções dos ossos são sustentar o corpo e proteger os nossos órgãos. Os órgãos que tem dentro do nosso corpo. Os ossos também protegem ele. E os ossos nos sustentam em pé. Tá bom? Tudo bem? Vocês estão lembrando de tudo isso? Então, dentro do nosso corpo tem um conjunto de ossos que se chama esqueleto, tá? E eles ajudam a proteger os nossos órgãos e nos sustentam em pé. Eles são fortes, né? Eles são rígidos, tá bom? São fortes para nos deixar em pé. Mas tem outro fator que também ajuda nesse processo da gente se sustentar e do nosso movimento. Quem é que lembra? Quem é que lembra que tem aqui junto do nosso corpo? Vamos ver? Ai, me deu uma moleza, me deu uma moleza. Parece que a gente está molinho, né? Igual um boneco de pano. Pois é, o boneco de pano não consegue se sustentar em pé. Por quê? Por quê, gente? Porque é assim que nós seríamos se nós não tivéssemos os ossos. Nós íamos ficar, ó, molinho, molinho. Ia ter que apoiar em algum lugar para ficar sentado, para ficar em pezinho, porque o boneco de pano não tem isso para ele poder ficar em pé. E nós ficaríamos assim se nós não tivéssemos os ossos para nos deixar firmes, em pé, sentado, ereto. Ele representa o conjunto de ossos do nosso corpo, o esqueleto, tá? E os animais vertebrados, sabia que os animais também têm ossos, né? E a gente chama de animais vertebrados. Para ser eficiente, precisa ter muitos ossos de vários formatos. Os nossos ossos têm vários formatos. Os dos dedinhos, os dos braços, o da perna. Sabem que tem um osso grandão aqui, né? Que se chama fêmur, na nossa perna. Então, para você ter uma ideia, um adulto tem aproximadamente 206 ossos. Ficaram admirados?
Não, né? Porque vocês já sabiam disso. Para sustentar o corpo e para cada movimento que realizamos, um grupo de ossos entra em ação. Ó, estou me movimentando, os meus ossos estão em ação. Eles estão fazendo toda a comunicação, ó, para minha mão se mexer, para os meus dedos, para os meus braços, para o meu corpo todo se mexer. A criança tem um número maior de ossos porque, como está em crescimento, existem alguns ossos que ainda não se uniram. Quando são bem pequenos, os ossinhos não se uniram ainda. Então, crianças, sobre a movimentação ainda do nosso corpo, do nosso esqueleto, que se movimenta o tempo todo, nós temos também responsáveis por essa movimentação os músculos. Mas os ossos nunca estão sozinhos. Eles precisam dos músculos para realizar os movimentos. Os músculos são formados por feixes de fibras muito resistentes, com capacidade de contração. Contrai, ó. Descontrai. Você não faz força assim, não fica contraído? É isso. E por isso conseguem movimentar o nosso esqueleto. Então, os músculos também são responsáveis por nossa movimentação. Os músculos que estão ligados ao esqueleto são os músculos esqueléticos, mas também aos músculos que não controlam o funcionamento de órgãos como o pulmão. Esses músculos não têm fibras, por isso são chamados de músculos lisos, tá bom? O que faz a movimentação da nossa respiração, esses aí são diferentes desses que fazem essa força para movimentar o nosso corpo, tá? Há também um tipo de músculo específico para o coração, resistente o bastante para provocar seu batimento, é o músculo cardíaco. Lembra que a gente falou sobre isso? Aquele músculo que tem um movimento involuntário. Você não faz assim, coração, funciona, coração, para. Não, é um músculo que está ali, ó, funcionando o tempo todo, fazendo esse batimento cardíaco, que é o músculo do coração. Os outros, você faz um movimento, você respira, que é o músculo do pulmão. Os outros, você, ó, comanda o cérebro, manda os comandos e você se movimenta. Mas o do coração, esse se movimenta o tempo. E tem que movimentar, né? Tem que movimentar, né, gente? A gente precisa estar vivinho, esse coração batendo aí, ó, feliz, feliz da vida pra gente se encontrar brevemente. E falando de corpo, falando de ossos, falando de movimento, existe uma parte muito importante que se chama os sentidos. Esses que estão todos à nossa volta, que a gente consegue perceber o mundo com esses sentidos, não é mesmo? Graças a Deus, os nossos estão todos funcionando muito bem. Vamos lá? Existem 5 sentidos responsáveis por entendermos o ambiente. Tá? Sentidos que tem no nosso corpo e que a gente percebe o ambiente todo. A visão, a audição, o tato, o olfato e a gustação. As partes do corpo que recebem as informações do ambiente são chamadas de órgãos dos sentidos, tá bom? Esses são os sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e a gustação. São os sentidos, são 5. Os órgãos dos sentidos são outros: olhos para a visão, nariz para o olfato, orelhas para a audição, a pele para o tato e a língua para a gustação. Olha aqui, ó, uma linguinha, uma mãozinha para representar o tato, as orelhas, o nariz e os olhos. São os 5 sentidos responsáveis por nós percebermos todo o mundo. Tudo bem? Vamos ver mais uma vez? Agora, vou passar um vídeo para vocês e vocês prestem bastante atenção, tá? Vamos revisar essa matéria. Aproveitem o vídeo, é uma animação bem legal. Tudo bem? Combinado? Vamos lá? O corpo humano. O corpo humano é formado por várias partes diferentes: a cabeça, o tronco e as extremidades superiores e inferiores. É importante
importante se cuidar muito bem, comer bem e fazer exercício para ter um corpo saudável. Hoje vamos ver as partes da cabeça. Na cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. Com os olhos podemos ver. Eles nos dão o sentido da visão. Estão protegidos pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas. As pálpebras são músculos que nos permitem abrir e fechar os olhos. Os cílios são pelos pequenos que protegem o olho para que não entre pó e sujeira. As sobrancelhas ficam sobre o olho. São um conjunto de pequenos pelos em forma de curva. Com o nariz podemos cheirar. Ele nos dá o sentido do olfato. Você sabia que respiramos pelo nariz para esquentar o ar e não ficarmos resfriados? Com a língua podemos saborear a comida. Ela nos dá o sentido do paladar. Temos 32 dentes. Com os dentes podemos triturar a comida. Os nossos lábios estão ao redor da boca. O cabelo protege a cabeça do frio. As orelhas ficam dos dois lados da cabeça. Podemos escutar graças aos nossos ouvidos, e este é o outro sentido que temos. Hoje vamos falar sobre as partes do corpo. O tronco é a parte central do nosso corpo. Nele temos o peito, as costas, a barriga e os ombros. O pescoço une a cabeça com o tronco. O peito é a parte do nosso tronco que sobe quando respiramos pelo nariz. A barriga fica embaixo do nosso peito. O umbigo fica na barriga. As costas é a parte que está atrás do nosso peito e da barriga. Extremidades superiores. O ombro é uma articulação que une nosso tronco com o nosso braço. As articulações permitem mover partes do corpo. As extremidades superiores são os braços. Os braços estão unidos com o tronco pelo ombro. No braço temos o cotovelo, o pulso, a mão, os dedos e as unhas. O cotovelo é uma articulação. Com ela podemos dobrar o braço. O pulso é uma articulação que une a mão com o braço. Na nossa mão, temos a palma da mão e os dedos. As mãos nos dão o sentido do tato, assim como toda a pele do corpo. Uma mão tem 5 dedos. O polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. As unhas são a parte dura que temos na ponta dos dedos. Extremidades inferiores. As extremidades inferiores são as pernas. O nosso quadril une as pernas com o tronco. Nas pernas temos o joelho, o tornozelo, o pé e os dedos. O joelho é uma articulação. Com ele podemos dobrar as pernas. O tornozelo é uma articulação que une a nossa perna com o nosso pé. Os pés servem para que o corpo inteiro se apoie quando caminhamos. Temos 5 dedos nos pés, que nem nas mãos. Os dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio para andar. Gente, quantas partes o nosso corpo tem, hein? E essas são só algumas. Eu falei algumas, o vídeo falou outras e existem muitas outras. Mas no momento já tá bom, né? A gente saber disso tudo, não é mesmo? Mas existem partes assim que a gente nem imagina do nosso corpo e do funcionamento dele. Não é? Mas todas elas são muito importantes. Por isso que a gente fala do crescimento, das fases da vida, da alimentação, da higiene, do movimento do corpo. Isso tudo faz com que a gente cresça saudável, tenha uma vida boa, tá bom? Vamos lá? Agora as atividades. No caderno de ciências, colocar a data, pular uma linha, todo o processo que a gente já vem aprendendo, como se faz a atividade no caderno. Escrever com respostas completas e a atividade é a seguinte: escreva
Quais são os órgãos dos sentidos e suas funções? Então, já sabemos que são 5 órgãos dos sentidos. A visão, os olhos, as orelhas, o nariz, a língua e a pele. Falei todos? Sim. E depois vocês vão dizer as funções de cada um, mas eu não vou dar toda a resposta, né? Vocês é que têm que dar a resposta completa e com capricho. E o segundo exercício, você vai fazer um desenho de você, de corpo inteiro, tá? O seu desenho caprichado de corpo inteiro, e vocês vão nomear as partes do corpo. Podem nomear todas as partes que vocês lembrarem, tá bom? Coloca uma setinha, escreve do lado o nomezinho da parte do corpo que vocês estão. Se colocar aqui, é o joelho. Se colocar aqui, é a coxa. Se colocar aqui, é a mão. Se colocar aqui, é o calcanhar. E aí vocês vão nomeando cabeça, pescoço, cotovelo. Tudo bem? Tá? Uma boa atividade para vocês. Um beijo no coração e até a próxima aula.